Olá a todos, né? A situação continua se agravando, né? Tanto essa situação da questão econômica, também pela perda das vidas humanas e todas as consequências em relação a isso. Outro problema que eu venho observando, que muitas pessoas estão realmente perdendo a calma e perdendo a saúde mental. Uma das maiores consequências dessa questão dessa quarentena, além da situação econômica, vai ser também a saúde mental das pessoas. As pessoas vão se salvar da doença que está assolando o mundo, mas as consequências psicológicas para elas vão ser muito graves. Está aumentando o caso de ansiedade e de outra coisa aí que eu não posso falar o nome, que senão o YouTube me desmonetiza, né? Não posso nem falar a palavra, começa com D e termina com são, né? E o YouTube cancela o vídeo praticamente, né? E o alcance é retirado. Então é complicado. Então você vê pessoas desesperadas. No YouTube também não tá diferente. Eu vi aí que teve treta do Bira Monteiro com o Subfaria. Eu vi no Facebook uma moça que eu tenho no Facebook, que até é, era amiga do Will Halber. E essa moça mora nos Estados Unidos, é uma que toca até guitarra, muito bonita por sinal. E ela tá desesperada, desesperada de verdade, entre outras pessoas, né? Então isso aí é uma coisa muito grave. Até o Marcos Falcão, que até estou inscrito do canal dele, ele falou, ó, eu chorei e tal, e ele realmente estava com um ar muito estranho, assim, realmente uma pessoa que está bastante abatida com a situação. Nunca vi ele tão batido assim. Sempre foi um rapaz que fala muito calma, com um ar de muita, assim, muita serenidade. Realmente eu vi que ele estava realmente diferente, né? Eu vejo que tem pessoas que estão realmente precisando de ajuda, né? Então isso vai mudar muitas pessoas. A maioria das pessoas está com medo do que vem por aí, enquanto uma parte das pessoas está com medo com a doença, que é uma doença séria que a gente tem que se precaver. Há pessoas que estão com medo de lá na frente, né? Do que vai vir. Eu vi lá que teve uma professora de caligrafia, que ela tem uma pequena empresa, que foi fazer um apelo ao presidente da República, né? O presidente Bolsonaro. O que o pessoal da esquerda fez? Foram atrás de saber quem é, fizeram a matéria no Brasil 247, tirando a credibilidade dela, levantando a hipótese que foi aquilo foi armado. E alguém no convívio dela vazou o número de contato dela, as pessoas estão ameaçando ela, falando, ligando, fazendo pressão, perseguição. Olha o que ponto a gente chegou. Ainda mais aquela senhora lá do interior de Goiás, também que foi vítima de uma truculência, né? Se tivesse acontecido com ela, o que acontece, por exemplo, com aqueles bandidinhos, aqueles bandidos que vem a polícia e prende, faz igual que fizeram com ela. Os direitos humanos, a esquerda já começa a querer pedir o fim da polícia militar. Aí com eles nem fazem isso, até porque existe a lei de abuso de autoridade. Mas com elas eles algemaram, machucaram o braço dela, né? Um bandido não pode. Uma senhora que só expressou a sua opinião, que não estava ali aglomerando com ninguém, só deu a opinião dela e já bateu a polícia ali para enquadrar ela. Inclusive eu fiquei sabendo de uma coisa que eu fiquei sabendo, acho que no sábado, na sexta ou sábado, pelo Hélio Reis. Um cara de Goiânia que mostrou essa situação dessa senhora. Ele já foi processado por Ronaldo Caiado, que é governador do estado de Goiás. A intimação chegou em tempo recorde na casa dele, no endereço dele. E a delegacia de crimes virtuais abriu só para ele prestar esclarecimentos. Tipo, só funcionou só para ele. Então você vê o Estado ainda sendo usado, a máquina pública sendo usada por um interesse particular. Porque a pessoa do Ronaldo Caiado foi ofendida, né? Mesmo estando no exercício de governador, a pessoa em si criticada foi o governador. E ele, com o seu poder, né, com a sua influência, ele usa a justiça, porque nem isso, nem no mundo real não é assim. Essa coisa, você sabe como é a justiça no Brasil, não é desse jeito.
e já chegou intimação na casa do cara, o cara vai ser processado pelo Ronaldo Caiado. Olha que ponto a gente chegou. Eu também, no estado de Goiás, eu não sei o nome da cidade, o prefeito já falando inúmeras palavras de ordem, que tinha que ser assim, tinha que ser assado. O Wilson Witzel, não, que agora é uma ordem, ele vai prender, vai não sei o quê. Aí em Santa Catarina, olha o que nível que a gente está chegando. Existia uma família, mais de 5 pessoas orando numa casa, porque existiam famílias mais numerosas. A família se reuniu para fazer uma oração, né? E nesses momentos a gente tem que buscar Deus. Claro, a gente tem que ter nossa fé. E o que aconteceu? Os vizinhos denunciaram. Olha que ponto a gente chegou. Olha que loucura. Agora vai ser proibido fazer oração dentro de casa. Então você perceba que eles estão aproveitando a situação para perseguir até o próprio cristianismo. Sendo que em Montes Claros, acho que foi em Montes Claros, um padre estava fazendo a missa sozinho com um cara na música, fazendo uma transmissão ao vivo pelo Instagram, veio o fiscal da prefeitura mandar acabar com aquilo. Então, nessas horas que a gente vê quem é quem, né? Você vê prefeitos e governadores pedindo recursos, né? Você vê, por exemplo, governadores que querem aumentar o decreto, postergar a situação. O governador aqui no meu estado, o decreto venceu no sábado. Na madrugada de sábado para domingo, ele prorrogou para o dia 20 de abril, com algumas flexibilizações e tudo mais, mas não vai voltar ao normal. Voltar ao normal só depois do dia 20 de abril. E se piorar, prorroga. Outros estados, fiquei sabendo pelo Clayton Fiuza, que ele mora no Ceará, o Camilo do Santana nem isso vai fazer, nem vai permitir essas empresas, nem nada. Vai ficar ferro e fogo também por mais tempo, né? O Ibanez Rocha, ele prorrogou, parece que a volta às aulas até o dia 31 de maio. O Dória, quem sabe até agosto vai voltar tudo normal. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então você vê que os caras eles querem fazer de tudo para eles terem os recursos deles, né? Usando assim o problema da pandemia que está assolando o mundo. Já há informações de pesquisas, né, em vários locais do mundo, inclusive no Brasil, de remédios até para piolho, que pode funcionar para tratar o coronga, né? Além da cloroquina e outro remédio, hidroxicloroquina, não sei falar esse nome, administrado contra o remédio que eu nem decoro o nome, tão complicado é de falar. Aí tem esse de piolho, né? Pra você ver, olha que loucura, né? Um remedinho de piolho. Eu peguei piolho quando adulto. Eu peguei piolho, acho que numa viagem que eu fiz de Londrina para Curitiba. Eu tava lá no Paraná. Aí na viagem, né, que eu fiz de Londrina para Curitiba, eu acho que porque eu sentei perto de uma menininha, né, com a mãe, eu acho que eu peguei piolho. Eu tomei desse remédio de batata, passou. Fui na farmácia, né, farmácia lá em São José, comprei, caiu tudinho. Eu já peguei piolho em outras situações, né, cabelo grande, cara, é complicado, né, mas fica para outra história. É até engraçado, será que isso é verdade? Porque eles fizeram testes lá isolando e tudo mais. Mas, poxa, é uma ponta de esperança, né? É um fio de esperança. Porque até esperar uma vacina e tudo mais, dizem que demora mesmo, é de fato. Imagine a gente combater ele com recursos já existentes, remédios existentes para outras doenças, né? Eu até fiquei pensando, porra, do piolho, mas como? Como uma coisa tem a ver com outra, né? Uma praguinha, né? Uma praga, né? Um hospedeiro, né? Ele vai e fica, né? Sugando do seu couro cabeludo, e sendo que é um vírus é outra coisa, né? Ele invade a sua célula e tudo mais, é coisa da biologia. É uma coisa muito louca, mas as pessoas têm que ter esperança.
Só que tem aquelas que, além de não ter fé alguma, entram na pira de muitos, né? Muitas pessoas que eu já falei aqui no canal, né? Como o Sr. Esas Prado, Mano Top, ou até mesmo vendo Rede Globo, vendo Átila e Amarino. E aí? Olha que loucura. Aí as pessoas não vão acreditar. Ah, não, a mídia não, isso é besteira. Fique em casa aí e obedeça aos seus governadores. Inclusive, há uma crítica que eu faço ao ministro Mandetta. Ou obedeçam os governadores. Espera lá, você é o ministro da saúde, você que tem que ter a última ordem como comandante dessa situação. Como peça-chave, você já o ministro Mandetta, que as pessoas até estão criticando, delega aos governadores. Não, meu amigo, é você que diz a ordem. Mesmo se for uma ordem que as pessoas não concordem. Mas não joga a tua responsabilidade para quem não tem responsabilidade. Porque esses governadores não têm responsabilidade alguma. É uma crítica que eu faço ao ministro Mandetta, dentre outras que as pessoas estão levantando. Então é uma coisa muito, muito complicada. O ministro tem uma fala dessa. E demitir ele, depois a mídia vai charfudar para criar uma crise institucional mais forte. Então o presidente Bolsonaro está de mãos atadas, né? Se o cara já está aproveitando a situação e está fazendo aquele joguinho duplo, aquela coisa mais ou menos, meio morna, uma hora diz uma coisa diz outra. Se demitir ele vai colocar quem, né? Aí é complicado. O Bolsonaro já falou que não quer demitir ele no meio dessa situação. E vai colocar quem? Né? É uma coisa a se pensar. A gente vai ter que esperar, ver como que vamos nos sair nesses próximos dias, né? Porque esses dias vão ser decisivos, né? A gente já vê que na Itália, na Espanha, o pico provavelmente já está passando. Porque isso é natural da doença. A doença vai atingir um pico uma hora mesmo. Aqui no meu estado estão dizendo que há subnotificações, que há mais casos. Mas eu acredito que há uma certa subnotificação. Mas isso eu acho que tem até um lado bom. Mostra que a maioria das pessoas devem estar assintomáticas. Por quê? Porque muito provavelmente o Brasil já foi contaminado em massa pelo carnaval. Porque observei que muitos casos identificados, pode ser que tem outros lugares que tenha mais, mas se foi notificada porque as pessoas procuraram porque sentiram um sintoma de fato, que foi o estado do Ceará. Estado do Ceará, o estado de Pernambuco, Bahia, Rio e São Paulo, né? Recebeu o que? O carnaval. Na hora do carnaval, se falasse que era para proibir o carnaval, era loucura, né? Era coisa de fundamentalismo. Mas fechar a igreja, quando já foi, não, vamos fechar a igreja, né? Mas lá atrás, se fechasse o carnaval, ia ser mó, né? Olha que coisa engraçada. Muito provavelmente ali houve já pessoas infectadas que trouxeram o vírus com elas e elas estavam assintomáticas. E muitas pessoas pegaram, só que o vírus tem o problema da latência. Você é contaminado e o vírus só vai fazer você cair doente depois. Mas até lá você já passou para outras pessoas. Parece que o problema dele é o contágio muito rápido. Só que eu acho que na maioria das pessoas que estão não sabem. Ou como há também essa coisa, fica em casa, para não lotar também os centros de saúde, quando precisar, a pessoa está em casa. Então, se eles falam para você ficar em casa, você não está passando vírus para ninguém, logo, isso está sendo freado, se é a intenção. Agora, para que prorrogar por mais tempo, sendo que já teoricamente já estaria fazendo efeito? É um que eu levanto. Então, no caso, eu acredito que muitas pessoas não apresentam sintomas, as pessoas saudáveis. Às vezes até as pessoas de mais idade que são saudáveis não vão apresentar sintomas, ou sintomas muito leves. Os governadores mandaram você ficar preso em casa. Você vai lá passar para o seu familiar no máximo quando você vai no supermercado. É uma coisa muito estranha, né?
O supermercado não pode fechar, a farmácia não pode fechar. O resto não funciona. Então, acredito que o supermercado não está livre do vírus. E muitas pessoas estão ali se contaminando. Mas eu acredito que, que é complicado, porque a gente não pode fazer a população se contaminar em massa, porque isso vai dar errado depois. Porque a justificativa deles é não é porque a doença é tão do mal, e sim porque as pessoas vão passar mal de uma vez, vão ficar doentes de uma vez, e vai lotar os leitos, e blá 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 blá. Então essa foi a justificativa que aconteceu na Itália. Apesar que eu ainda defendo que a Itália tem outra realidade do Brasil. E a realidade do Brasil vai se desenhando. A gente vai ver como o vírus vai se comportando no nosso país, né? Porque aqui tem outras particularidades. E o vírus vai se comportar de outra maneira aqui. Essa é a natureza desse reino, né? Tem um reino animal, reino vegetal, reino de monera, coisa lá da biologia da época da escola. O vírus ele tem outra dinâmica. O vírus, as bactérias têm outra. Então, você sabe que existe uma certa mutação. A gripe é assim. Então, ele vai se adaptando ao nosso clima, adaptando a nossa realidade, ao nosso estilo de vida. Então, às vezes eu acho que não adianta postergar uma quarentena, porque dá um certo poder para quem não mereça ter poder, como certos governadores e prefeitos, né? E isso é uma coisa horrorosa. Eles vão mostrando as garrinhas dele e a gente, como população, a gente está deixando. Ou seja, a gente eles estão vendo assim, quando você não faz nada... Ó, se tem uma pessoa abusada, eu vou dar um exemplo muito assim, didático. Tem aquela pessoa que é abusada contigo. Eu já tive amizade com pessoas assim, colegas assim. Se ela vai folgando contigo e você não fala nada, ela vai folgar mais contigo. Agora, se você pôr um limite nela, opa. Se você der um limite nela, você para. É igual filho mimado. Se você der tudo pro seu filho durante a infância e aceitar tudo que ele quer, quando ele virar um adulto, ele vai virar um adulto perigoso, né? Vai achar que é merecedor de tudo, não vai querer ouvir não, vai querer fazer tudo o que ele quer. Então, com os políticos é a mesma coisa. Se a gente não der um recado contundente que certas situações têm um certo limite, como essa questão da quarentena, porque tudo tem um limite. Porque a gente tem que salvar vidas, mas também tem que salvar empregos que também vão salvar vidas indiretamente. Porque Bolsa Corona Voucher não vai ajudar ninguém. Não vai ajudar ninguém, vai colocar também uma certa população de joelhos, que muitas pessoas acomodadas vão querer ficar recebendo os 600, então, né? 600 bonouros sem precisar ir trabalhar. Ah, não, vamos postergar. Você vai ganhar toda a vida R$ 600. É complicado. É muito complicado. Esses R$ 600 você não vai dar para fazer nada, porque os boletos não vão ser adiados. Todo mundo tem conta para pagar. E aí, como que faz? E serviços essenciais vão depender de serviços secundários. É algo que o decreto aqui do estado de Rondônia colocou e muitas pessoas ainda acharam ruim, um absurdo. Então é uma coisa assim que as pessoas não pensam, né? Então aqui no estado de Rondônia mesmo foi liberado borracharia e mecânica. Aliás, como que os caminhões, se precisar de manutenção, que a BR-364 não é das melhores. Ah não, tá fechado borracharia e mecânica. Aí o caminhão trazendo mercadoria, ele estragar, e aí como é que faz? Aí começa esse efeito cascata. E as pessoas não pensam nisso. Então elas precisam que outras atividades também funcionem. Ninguém está pedindo para liberar show, pagode, festinha, piseirinho, não. Apesar que eu estou vendo no meu stories do Instagram, tanto do Instagram quanto do WhatsApp, pessoas do que eu conheço já fazendo churrasquinho com amiguinhos, fazendo passeiozinho, né? E eram pessoas que colocaram a hashtag Fique em Casa, um negócio lá no Instagram. É uma tremenda hipocrisia isso aí. Como essas pessoas que colocaram esse negócio estão fazendo passeiozinho, churrasquinho, e enquanto pessoas que querem fazer oração em casa são denunciadas pelas pessoas que estão de joelhos rendidas pelo medo. Então há de se pensar.
Então eu fico por aqui, o vídeo ficou longo, mas esse é o meu recado.